Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. O filme A Malibu Horror Story tem camadas diversas de filme e de interesse. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a produção deste filme, que assim começou a circular com mais vigor nos festivais de filmes de horror, especialmente os de found footage. Existem festivais específicos só de found footage. Lá no ano de 2022, só que a produção dele começara em 2012 e a ideia vinha lá do final dos anos 2000. Então, o que a gente assiste, né, na versão de hoje, ou em uma das versões que circulam hoje, é um produto que ficou 10 anos sendo filmado e adicionado, porque você tem uma versão que é só found footage, e aí vamos a outra camada de interesse, né? Ele tem um found footage híbrido, que várias pessoas dizem que é assim, o futuro do found footage, né? Ele mistura found footage, usado de mais de uma forma, mockumentary, aqueles documentários falsos, né, arremedos de documentário, e câmera em terceira pessoa, vamos dizer assim, né? Filme convencional. Só que antes de comentar sobre esse filme, que eu achei interessantíssimo e bem legal, porque tem gore, tem de tudo no filme, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Começa com filmmakers, youtubers, sei lá, filmando alguma coisa em uma caverna. Então lá a gente vai ser explicado que 4 jovens desapareceram naquela caverna e tinha toda uma coisa de território indígena, inclusive a moça ainda fala assim, né? Que eles estão fazendo uma sessão espírita lá, invocar. Olha, nós sabemos que vocês tiveram suas terras tomadas há muito tempo, mas nós viemos aqui em paz. Aí eu pensei, isso vai terminar muito bem para vocês, né? As pessoas aí, vocês mesmos estão dizendo que esses indígenas tiveram as terras roubadas. Por adivinha de que cor que é quem roubou a terra dos índios? Os brancos. E aí vem uns 3 branquelos e um negro lá para fazer seance, sessão espírita. Vão morrer. Mas beleza. É só o começo do filme, tá? E daí eles fazem lá, a gente vê a preparação de alguma coisa. E aí uma das moças diz assim para o outro: olha, eu editei aqui um material para ir junto, né? Porque eles estão elaborando um filme. Aí ela liga lá no notebook e a gente começa a ver o mockumentary. Então, com imagens de noticiário de TV, lá de Los Angeles, antecedentes, né, do que aconteceu com os 4 garotos. É para a gente conhecer a história do que eles estão fazendo naquela caverna. Por que aquelas pessoas estão naquela caverna? E aí, é claro, dentro desse mockumentary, a gente vai ter outra camada de found footage, porque a gente vai ter que saber o que aconteceu com os 4 jovens que estavam lá dentro, né? Desde antes da festa de formatura, que foi um escândalo, blá, 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 até desaparecerem lá. E aí depois volta para os filmmakers ou youtubers na caverna. E aí, claro que vai ter correria, e vai ter gore, e vai ter pessoa morrendo de tudo quanto é jeito, tá? É assim, é um filme muito legal, com muitas camadas. Existe uma versão que é só found footage, porque tipo é o original, vamos dizer assim, mas a versão que circula com mais força, né, e a versão que é mais bem falada ou mal falada, porque tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Puristas de found footage detestam, enfim, tem toda, com filme de terror, né, especialmente envolvendo found footage, e no caso um híbrido, imagina a variedade de opiniões e de desejos e tudo que tem aí, né? Mas a versão que eu vi, né, a versão completa, vamos dizer assim, muito interessante. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Como eu falei que você tem found footage, ou 2 tipos, né, de found footage, no mínimo. E depois câmera em terceira pessoa, porque tem cena lá que você fala, quem que tá gravando isso, né? Mas em mockumentary, você vai ter muitas das vezes, quase sempre, trilha sonora incidental para
Então você fala, em found footage não pode ter. Se o vídeo que você está vendo foi editado por alguém, pode. Por quê? Porque esse alguém pegou essas imagens achadas, as editou colocando som. Tudo bem, não tem problema. Não é assim detonando a forma, né? Essa é a ideia. Agora, tem pedaços que estão em terceira pessoa, né? Parece que ninguém tá filmando. Bom, aí, nesse tipo de filme, sempre teve trilha sonora. Basta ver, eu não vou ver isso de novo, mas embora eu tenha gostado, tem que ver se tá tudo certinho, né? Se naquele momento X, quem que tá filmando? É POV, é ponto de vista, em primeira pessoa? Se primeira pessoa tá na parte que tá editada, então aí não deveria ter música. Agora, esse ponto aqui é em terceira pessoa. Beleza, então aí pode ter, porque não tem ninguém filmando, vamos dizer assim. Então isso faz parte da trilha sonora de um filme. Claro que isso causa confusão em algumas pessoas. Eu achei delicioso, né? Eu adorei porque sempre tinha coisa nova acontecendo. E em relação ao filme? Gente, em relação ao filme, tem aqueles trejeitos de found footage e mockumentary, sim, câmeras que a imagem congela, toda aquela história. Só que tem bastante gore também. Tá? Tem as criaturas, é tudo muito bem feito. Aí é claro, né, que você pode argumentar, nossa, a criatura aparece assim num ângulo perfeito para a pessoa filmar. Tudo bem, é um filme. E claro, mas a gente precisa ver também se aquela hora em que a criatura aparece não é a hora que está em terceira pessoa, né? Porque o filme fica oscilando nisso aí. Também tem jump scare, coisas que surgem do nada, assim. Em termos da história, não, assim, tem criaturas naquela caverna. E outra, como já foi dito, que aquilo lá tem alguma coisa a ver com cemitério indígena, com indígenas, né, povos originários que perderam suas terras e foram massacrados pelos brancos, a gente já imagina o que vai ter na caverna, quem serão lá e o que essas pessoas, ou fantasmas, ou monstrengos querem, né? Vingança, blá blá blá. O que a gente vai ver é morte. Para isso que a gente vê filme de terror. E assim, eu achei tudo muito bem feito, né? Como eu já assim, eu parto de um ponto de quem já respeita e ou gosta de found footage, né? Então, para mim, este salto de ficar assistindo a found footage filmes, né, que estão brincando com a forma, para mim isso é totalmente aceitável e totalmente prazeroso. Eu assim me diverti imensamente com a Malibu Horror Story. Achei demais o filme. E teve hora que eu assustei, mesmo com o maldito jumpscare. E não achei ruim por isso, né? Porque como é um... Eu falei, pulou em frente da câmera, estava filmando em POV. Eu dei desconto. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente acaba dando desconto, né? Eu nunca escondo isso. Mas, ele é bom, bom, bom. Então, que eu gostar, sempre falo isso no canal, né? Eu adorei tudo, mas ele é um filme bastante bom, só que a originalidade dele pode estar na forma, mas esta originalidade formal, que a gente tem que lembrar, foi construída ao longo de uma década. Então, mas eu já vi um filme de 2014 que era assim. Lembra? Por isso que eu falei, 10 anos em produção, e refilmagens, e acrescenta coisa. E a gente percebe coisas quando foi acrescentado, o que foi acrescentado depois, né? Então, dentro da forma, dentro desse período de 10 anos, eu achei bastante interessante, né? Com relação à história, não acrescenta nada de novo ao front. Então, ele é um filme de terror competente em termos de história e bom em termos formais, desde que você não leve em consideração todo esse período de produção, né? Criatividade eu acho que houve, né? Eu acho que não dá muito para negar a criatividade. Agora, como que essa criatividade foi empregada e a perda do ineditismo por conta da década desse projeto, década muito mais que uma década certinho, 2012, 2022, aí já é outra história. Eu gostei. Tchau.